bom dia. Eu vou falar com vocês hoje sobre um curso que eu estou fazendo, que eu acho que já tem mais de quase um ano, né? É uma vez por semana que a gente se encontra, isso online. Mas assim, eu quero trazer para vocês algo assim que para mim tem sido bastante estimulante, né? E também fazendo com que eu pense e com que eu elabore as coisas de uma outra forma. Se bem que a gente já vem há muito tempo, eu já fiz vários cursos e tal, mas de alguma forma me deu um start para que eu pudesse colocar, né, em prática, às vezes, aquilo que a gente lê, que a gente procura pesquisar, né? De repente tem um quanto, né, de energia que a gente vai acumulando e que a nossa mente dá um start. Então, dentro desse, chama o Olho do Observador, né, esse curso, uma hora o texto nos convida para que a gente possa ser esse olho do observador. Porque, na verdade, o nosso sistema é o olho do observador. E nós deixamos de ser o nosso observador, né? Porque a gente vive muito em função do que o sistema pede, do que a sociedade pede, do que todo mundo, enfim, está envolvido dentro desses propósitos, né, que são, né, vamos dizer, condicionados por uma ideia, por um propósito, né, que a gente às vezes normalmente não é um propósito de cada um de nós. É lógico que a sociedade, nós vivemos em comunidade, no coletivo, que precisa ter regras, né, leis e regras, porque ainda nós não conseguimos ter, né, ser o nosso próprio observador e realmente entender quais são as regras que nós precisamos seguir. A primeira regra seria, né, não faça o outro que você não quer que faça a si mesmo. Mas a maioria de nós não faz isso. Então a gente precisa de uma regra externa para poder nos conduzir, né? Então quando a gente começa a perceber isso, dar esse start, fala, poxa, eu não tenho dentro de mim realmente o que me faz dar um norte, um destino, o meu mapa, o meu mapeamento, né, de vida. Quais são os processos que eu tenho internos, que eu preciso conhecer, que eu preciso trabalhar, e os externos nas relações que eu tenho dificuldade, né, de desenvolver. Então, quando a gente começa a entrar dentro dessa consciência que nós somos os nossos observadores e não realmente se rebelar contra o sistema que nos observa e que nos conduz, né? Porque a gente faz parte dele, não tem jeito, a gente não vai sair dessa matrix, dessa forma que a gente pensa como muitas das vezes, né, a gente sai sim dessa matrix, quando você começa a ser o seu observador, mas você continua, de alguma forma, ligada à matrix, porque a gente não consegue viver sem um sistema. Porém, a gente não está mais manipulada pelo sistema, é diferente, né? Então, você já está consciente, e o que a gente pode é realmente estar mais atento, observar como eu respondo às questões, né, que eu tenho dentro de mim e fora de mim. Vamos dizer, por exemplo, nós temos justiça, nós temos leis que conduzem a nossa vida, mas muitas das vezes a gente vê que essas leis, essa justiça não estão sendo aplicadas adequadamente, né? Existe todo um jogo aí político de interesses, né? E então, enfim, a gente começa a perceber que como que a gente pode lidar com isso? Se rebelar, fazer uma revolução? Não. O que a gente pode é entrar dentro, em sintonia com o nosso ser real e começar a perceber qual é realmente o meu propósito de vida. Porque muitas das vezes a gente começa a entrar no propósito externo, né? E esquece do que realmente, qual é o nosso propósito. Eu quero ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, né? E, lógico, a paz é uma paz ativa. Não é aquela paz que você fica deitado em berço esplêndido. É uma paz de ações qualitativas,
né? Que podem realmente nos conduzir a algo mais produtivo. Por mais que a gente às vezes se sente preso ou estagnada num processo, porque você sente que você não consegue lidar com determinadas padrões, é importante que a gente sente que a gente pode, sim, alterar o curso das coisas quando a gente começa a mudar internamente, né? E quando a gente vê situações que a gente não concorda, que a gente acha que é injusta, é importante que a gente procure olhar para dentro da gente, perguntar, olha, mas o que está aí? Qual é a minha ação? Qual é o meu pensamento que também não está sendo conduzido de uma forma adequada, né? Porque a gente começa a perceber e observar o que está acontecendo interno e externamente. Muitas das vezes a gente tem que aceitar o que a gente não pode mudar. Mas muitas das vezes também a gente pode expressar aquilo que a gente não gosta, que a gente sente que não é real e que não faz bem, não de uma forma assintosa, de uma forma para se criar, né, uma demanda e um conflito, fazendo com que outros possam se sentir realmente atingidos de uma forma violenta, né? Mas é importante que a gente se coloque, o verbo, a laringe, o que a gente sente de uma forma autêntica, verdadeira e que realmente tem uma consistência no que você está falando. Quando você expressa assertivamente aquilo que você sente, que você pensa, que é real para você, né? Então, é importante que a gente também se coloque dessa forma. Porque muitas das vezes a questão da diplomacia, eu tenho que sempre, para mim ser querida, amada, eu tenho que estar sempre falando coisas maravilhosas, coisas boas, sim, tá, tudo bem. Mas tem hora que você precisa falar algo, né, que está realmente dentro de um processo que, de alguma forma, está causando desequilíbrio, desestabilização, que não está sendo de uma forma conduzido de uma forma legal, de uma forma que pode ser equilibrada, né, para as pessoas. Então, quando a gente sente e a gente realmente está falando do nosso coração, você diz para a pessoa ou para as pessoas e aquilo vai ressoar conforme a pessoa ela está disponível a captar, né? Então, e se também você fala algo que não é real, você tem que estar disponível ou que a outra pessoa te diga, não, você está vendo dessa forma, dessa forma eu vejo que não é bem assim. Então, essa intermediação de conflito, ela precisa acontecer. Não necessariamente que você tem que brigar, mas que a gente também tenha que colocar aquilo que muitas das vezes está incomodando e acolher o que o outro está colocando, né? Porque assim a gente avança. Porque se você ficar calado, ou se você ficar agressivo, ou se você realmente perder a paciência, ou sair de uma situação, isso não vai ser evolutivo nem para você e nem para os outros, né? Importante que a gente aprenda também a lidar com as diferenças, com conflitos, de uma forma real, de uma forma que possa ser clareada, né, as coisas. Então, é isso aí. Nesse olho do observador, é importante que a gente se observe, né? Observe as nossas ações, nossos pensamentos. E também, a gente fala o passado é o passado, mas a gente também procurar perceber o que tem no passado que está realmente trazendo um determinado tipo de repetição, de bloqueio, né? Para que a gente possa, no presente, olhar disso de uma forma mais, vamos dizer, racional, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sem julgamento, mas porém entendendo que aquilo precisa ser trabalhado, que precisa ser realmente ultrapassado, né? E isso esses conflitos e essas diferenças que a gente começa a perceber em nós mesmos e no entorno, é que traz também a chance da gente evoluir. Porque se a gente ficar magoado, se a gente ficar rancoroso com as coisas que acontecem que a gente não concorda e que a gente não quer, isso vai fazer com que a gente estagne. Então, quando a gente percebe que tem algo que está realmente incomodando, é aquilo que a gente precisa realmente, é aquilo que a gente precisa trabalhar. Bom dia, namastê!